Amém, irmãos? E agora de pé, vamos abrir a Bíblia em Juízes. Livro de Juízes, capítulo número 7. Vamos ler até o verso número 7. Juízes 7, do verso 1 ao verso 7. Juízes, capítulo 7, do 1 ao 7, a palavra de Deus diz: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra e pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos na tua casa, com a expectativa de ouvir a voz do Senhor nesse lugar. É o que queremos e, acima de tudo, é o que precisamos. Ouvir tua voz, dando direção, trazendo luz para o nosso caminho, mostrando o caminho em que devemos andar, as atitudes que devem mudar na nossa vida, os nossos pensamentos, tudo aquilo que somos e o que fazemos precisa ser mudado pela tua palavra. E a oportunidade nos é dada esta noite, ao ouvirmos a tua voz nesse lugar. Por isso oramos pedindo ao Senhor: realmente fala conosco, Pai, pelo Espírito Santo, quebranta os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz, Pai. Tira toda a dureza de nós, para que a tua palavra possa nos moldar e mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir. E eu, Senhor, me coloco em tuas mãos, declarando aqui que preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, Pai. Preciso da unção do Espírito Santo, para que eu possa ser útil ao Senhor, ministrando a tua palavra, e que debaixo do poder de Deus a tua palavra seja agora ministrada, quebrando as barreiras e possam impedir de ouvirmos a tua voz. Usa a minha vida, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto também bastante conhecido das Sagradas Escrituras, em que, através de Gideão, um homem levantado pelo Senhor, um homem inexpressivo, que não tinha nenhum predicado, nada de tão importante, mas que foi escolhido por Deus com a missão de trazer libertação ao seu povo, que naquele momento era assolado pelos midianitas, explorado pelos midianitas. E nesse episódio,
nós vemos aqui um momento em que esse enfrentamento estava prestes a ocorrer. E eu queria fazer um paralelo desse texto, daquilo que o Senhor fala aqui, com a nossa vida cotidiana, porque eu creio que a palavra de Deus, toda ela é útil para nós. Ela mesma diz, toda a Escritura é inspirada e é útil para o ensino, para o aprendizado. Então, aquilo que está no Antigo Testamento também serve para nós aprendermos, serve para que a gente possa usar em nossas vidas os conceitos de Deus, os princípios do Senhor que são expressos aqui através da palavra. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, há muitas coisas que esse texto pode nos ensinar, porque nós também, irmãos, enfrentamos batalhas, enfrentamos pessoas, enfrentamos inimigos, pessoas que tentam nos oprimir, assim como os midianitas faziam com os israelitas, traziam opressão, dominação, e isso é muito comum acontecer na nossa vida. Alguém tentar nos oprimir, alguém se opor a nós, e principalmente como cristãos, não é? Há muita oposição até nos dias atuais ao fato de sermos cristãos, muitas vezes somos discriminados, não é? E isso tudo tem acontecido nos nossos dias. Então, nós enfrentamos muitas dificuldades e certamente temos lutas pela frente e inimigos a vencer. A igreja do Senhor como um todo tem esse desafio também pela frente. Muitas vezes até por causa do mau testemunho da própria igreja, né? A gente enfrenta reação adversa das pessoas, preconceito das pessoas, porque também às vezes não sabemos nos portar como convém. Mas a verdade é que temos inimigos a vencer e obstáculos a superar. O que Deus faz por nós é o que ninguém pode fazer. Deus nos dá a vitória. Amém, irmãos? Por isso a Bíblia diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Deus tem nos dado a vitória. Assim como é Deus que deu a vitória, foi Deus que deu a vitória ao seu povo Israel. Todo o tempo nós vemos que as vitórias de Israel foram as vitórias que Deus deu àquele povo. Então, conosco também não será diferente, certamente a vitória será nossa, mas precisamos estar preparados, irmãos. A palavra de Deus para o seu povo é, como foi nesse dia com Gideão e como é hoje para nós, prepare-se. Você e eu precisamos estar preparados. E de que forma nós podemos nos preparar para enfrentar essas lutas, essas dificuldades? Ouvindo a voz do Senhor, fazendo segundo a palavra de Deus, trazendo os conceitos de Deus para a minha vida, para que eu possa enfrentar os inimigos e os obstáculos. Então, Deus está dando uma ordem ao seu povo: se preparem para a vitória que eu quero dar a vocês. Você quer se preparar? Se você se preparar, certamente você vai vencer. E Deus está dando essa ordem ao seu povo, ao seu exército. Se prepare e mostrando para nós a direção. Mas, olhando para o texto, eu percebo que o Senhor também está de olho na gente, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor tem olhado para cada um de nós. O Senhor tem visto as nossas atitudes. O Senhor tem percebido as nossas reações. Ele sabe como nós enfrentamos os nossos problemas, como nós enfrentamos os nossos inimigos. Aí uma das ideias que esse texto me dá é que Deus está de olho em nós. E o que Deus tem visto na nossa vida? Irmãos, é isso que preocupa. O que Deus tem visto do nosso preparo. Será que estamos mesmo preparados? Às vezes a gente louva aqui um hino que diz, eu estou preparado. Será que você está mesmo? Será que nós estamos realmente prontos, preparados para enfrentar as lutas e as adversidades? Então Deus está de olho em nós. E o que ele mostra nesse texto é que ele está selecionando soldados para a sua batalha. O apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo na sua epístola, ele diz que nós, cristãos, somos como soldados. Ele diz a Timóteo, seja um bom soldado de Cristo Jesus. E ele diz, olha, o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Então Deus olha para cada um de nós como soldados que ele pode arregimentar para o trabalho, para a missão que ele tem para nós. Será que nós, como igreja, temos a ideia de que Deus tem uma missão para nós? Irmãos, hoje em dia eu fico olhando para a igreja de uma certa forma geral
E eu percebo que muitas pessoas não têm nem noção disso. Muitas pessoas acham que estão na igreja só para que Deus dê a elas alguma coisa. E perdem a noção de que Deus tem uma missão para nós. Deus deu uma missão para você, meu querido. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim, para cada um de nós como cristãos. E a missão nossa é lutar, é levar adiante o nome de Jesus, é entrar nessa batalha. Mas como nós estamos nos preparando para isso? Se nem às vezes sabemos e temos a noção de que temos uma missão. Pensamos, não, Deus existe para me servir. Ao invés de eu existo para servir a Deus, o pensamento de muitos é o contrário. Então, será que nós sabemos realmente que Deus tem nos chamado, tem nos selecionado para nos dar uma missão e para recebermos certamente a vitória que Ele tem para nós? Olhando para o texto, eu vejo Deus selecionando um exército para lutar, um exército para derrotar os midianitas. E o critério de seleção de Deus é mostrado nesse texto. E aí, amados, a gente tem que entender uma coisa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus é um só. Os princípios de Deus, eles são eternos, independente se estão no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Princípio é princípio, vai ser sempre assim. Então, os princípios de Deus lá atrás, no Antigo Testamento, num texto como esse, para selecionar um exército, são os mesmos princípios que Ele ainda usa hoje, porque Deus não muda, amém, queridos? Deus não muda. Então, os princípios são eternos, são os mesmos. Olhando para o texto, eu vou entender que princípios o Senhor usa para selecionar alguém para o seu exército. E a primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que Deus não está preocupado com quantas pessoas tem no exército. Deus não está preocupado com números. Às vezes nós, pastores, é que nos preocupamos com números. Quantos membros tem a igreja? Quantas pessoas estão vindo ao culto? Quanto dízimo entrou? Né? Quanto? Essa é a preocupação. Mas Deus não tem essa preocupação nem um pouquinho, queridos. Deus não está nem aí para quantas pessoas estão realmente aptas ou prontas. É claro que a Bíblia diz que Ele quer salvar todas, mas nem todas querem ser salvas. Nem todas querem entrar no seu plano. Nem todas querem se submeter à sua vontade. A vontade de Deus é usar a todos, mas nem todos querem se qualificar. Então não há preocupação de Deus com os números. O versículo 2 mostra isso para a gente. Diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Veja, além de Deus não ter uma preocupação que o número seja grande, pelo contrário, Ele está dizendo: tem muita gente aí. Tem muita gente aí, e a maioria dessa gente que está aí, eu não posso nem usar, porque está desqualificada. E Ele diz o seguinte: o que vai acontecer é que se esse povo todo vão achar que venceram pela sua própria força. Vão achar que conquistaram porque são bons, porque serão mais numerosos do que os midianitas. Então diz: não, Deus fala assim: não, tem muita gente aí. Não pode todo mundo não, porque senão vai criar naquela gente a mentalidade que ainda está presente na vida de muita gente. Eu me basto. Eu basto a mim mesmo, não é? Eu sou autossuficiente. O que eu ganho, o que eu consigo, o que eu conquisto, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou preparado, é porque eu sou bom, por isso, por aquilo. Então, Deus sempre combate esse princípio. Esse princípio é sempre oposto ao princípio de Deus, que nos chama a dependência dele. E todo instante que o homem tenta se tornar independente, o homem resgata o pecado lá do Éden, irmãos. Porque lá no Éden, o que quis Eva e Adão? Quiseram independência, com a proposta da serpente deles comerem o fruto para se tornarem como Deus. Sendo como Deus, não precisam de Deus. A si mesmos se bastam, concorda comigo? Então esse é um princípio que sempre ofende a Deus. Sempre que nós confiamos em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus. Sempre que nós confiamos nas nossas capacidades, na nossa riqueza, no nosso intelecto, nós deixamos de depender de Deus.
E se não dependermos de Deus, acabamos por nos achar mais do que na verdade somos. Por isso a Bíblia diz: a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque o ser humano tem essa tendência de se gloriar. A pessoa não é nada, mas faz uma coisinha, já acha que é tudo, né? Assim que o pessoal é, né? A pessoa não é coisa nenhuma, mas só porque conseguiu alguma coisinha já quer pisar em todo mundo, já quer se achar melhor que todo mundo, já quer cantar, né? Já quer, né, cantar de galo. Essa é a tendência do ser humano carnal, pecador, queridos. Por isso Deus conhece muito bem a nossa natureza e já deixa isso bem claro. Não é por obras para que ninguém se glorie. E tem muita gente aí, Gideão. Se esse povo todo for, vão acabar se gloriando, vão acabar se vangloriando, porque nós somos assim. Infelizmente, a nossa natureza é essa, irmãos. A gente adora contar vantagem. Acabamos por deixar isso transparecer nas entrelinhas da nossa vida. Então o Senhor diz a Gideão: não, tem muita gente. Eu não estou preocupado com o número, eu estou preocupado com a qualidade dessas pessoas. O que adianta ter um monte de gente, mas um monte de gente que se gloria, um monte de gente que tira vantagem, um monte de gente que não confia em mim, um monte de gente que confia em si mesmo. Não, isso aí eu não quero para mim, não, é o que o Senhor está dizendo. Então Ele quer que a gente entenda que Ele é que dá a vitória. Não é a nossa força, não é o nosso preparo logístico. Quem dá a vitória é o Senhor. Sejamos muitos, sejamos poucos, quem nos dá a vitória é Deus. Então Ele não está nem um pouco preocupado com a quantidade. Porque no final da história, a glória precisa ser dele. Se eu ganhei alguma coisa, se eu cheguei a algum lugar, se eu cheguei a alguma posição, foi Deus que me colocou ali. Foi Deus que me deu isso. Se alguma coisa eu pude fazer, você pôde fazer, foi Deus que te deu isso. Foi Deus que te deu essa vitória. Quando nós perdemos a noção de que assim são as coisas, nós nos gloriamos e nos mostramos independentes de Deus. Então, não é com quantidade que o Senhor está preocupado, porque mesmo diz a Bíblia que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, queridos. Muita gente ouve o chamado de Deus, mas poucos realmente são selecionados por Deus para compor esse exército que será o exército vitorioso. Então, sem o Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso conquistar nada. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Você crê nisso mesmo? Será que a gente crê de verdade? Será que Satanás ainda continua a nos seduzir e a dizer lá no íntimo: não, você é bom, você é um cara bom, eu não sei o que Deus faria sem você. Eu não sei. Será que lá no íntimo Satanás ainda continua a dizer, a tentar dizer isso para a gente? Tentar, ele vai tentar sempre, queridos. Sempre ele vai tentar fazer com que você se ache bom, com que você se ache especial, preparadíssimo, inteligentíssimo. O que seria do mundo sem o seu conhecimento? Seu conhecimento vai virar pó. Você vai virar pó. Seu caixão vai se desfazer junto com os seus ossos. Sabia disso? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. É um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio ser um instrumento nas mãos de Deus. Então não é com números a preocupação do Senhor. E um grande engano a gente achar que nós podemos vencer por nós mesmos, independente da vitória que vem de Deus. As nossas vitórias, que podemos chamar de nossas, se não forem vitórias de Deus na nossa vida, serão vitórias temporárias. Mas as de Deus serão sempre eternas para nós. Então o que precisamos é ser usados pelo Senhor. Essa é a primeira lição que esse texto traz para nós. A segunda lição, no versículo 3, a palavra de Deus continua dizendo: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Veja, tinham 32.000 pessoas. Deus disse: é muita gente, é muito povo, eles vão ganhar e vão achar que são os bons. Então ele diz a Gideão: Gideão, fala o seguinte, apregou aí no meio do povo, começa a falar,
para todo mundo que quem for tímido ou medroso, covarde, pode voltar para casa. Quem for tímido ou medroso pode se retirar. E o incrível que aconteceu aqui é que 22 mil assumiram isso. Que bom, né, irmão? Que bom! Ainda resta um pouquinho de bom senso. Pelo menos teve a coragem de assumir: eu sou um medroso, eu sou um frouxo, eu sou um covarde. Já é alguma coisa, já teve coragem para isso, né? Glória a Deus, alguma coisa está acontecendo. Mas Deus disse isso. E 22 mil naquele momento resolveram ir embora. Por quê? Porque Deus manda ir embora. Veja só o problema: 32 mil. 22 mil covardes e medrosos. Poderiam ir os 32 mil e ganhar. E aí o medroso e o covarde vai começar a achar que a vitória é dele. Está vendo? Valeu a pena ser medroso, ser covarde, porque eu fui e alguém lutou e ganhou por mim. Eu fiquei escondido atrás da árvore. Mas alguém lutou por mim. Mas no final a vitória também é minha, porque quando o povo vence, todo mundo vence. Concorda? Olha o problema, né? Como isso seria muito prejudicial. Isso traria mais engano. Como diz um ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Isso traria uma cegueira muito pior para aquele povo, porque jamais veriam a sua frouxidão e a sua covardia. Mas como Deus traz a ordem, naquele momento, de alguma forma, são tocados para admitir isso, decidem voltar para casa. E 22 mil se retiram. Por quê? Deus faz esta seleção baseada na coragem e na falta de timidez, na falta de acanhamento daquelas pessoas. Porque é simples, queridos. O medo é um problema muito sério. O medo, ele simplesmente imobiliza a gente. As pessoas medrosas, elas não fazem nada. Ou então ficam na aba dos outros, né? Numa linguagem bem popular, né? Ela vai atrás, você fica na frente como escudo, e ela tem medo, mas vai atrás de você, né? O medo acaba por imobilizar as pessoas. A pessoa com medo não sai de casa, não faz coisa nenhuma. Então, é possível estar no exército, é possível até fazer parte do povo, como estavam eles lá no meio, mas por dentro o coração era tomado de timidez e era tomado de medo. Veja como isso chama a atenção. Na verdade, não se trata de todo o povo de Israel. Quem está aqui? 32 mil pessoas. Isso é todo o povo de Israel? Não. Isso aqui já é uma seleção. Isso aqui já é um exército. Mas mesmo dentro do exército, tem cara que é covarde, que é medroso. Veja, nós somos uma igreja. Nós já somos uma seleção, concorda? Não estamos lá fora, estamos aqui dentro. De alguma maneira, já fomos, alguns de nós já foram selecionados. Já estamos aqui. Mas não quer dizer que todos nós somos corajosos. Alguns de nós são tímidos e covardes. E isso é o que é um grande problema, porque a vitória não virá através de tímidos e covardes. A vitória vem, claro, do Senhor. Mas quem o Senhor vai usar para materializar a vitória são pessoas. E Ele vai usar não os tímidos e os covardes, porque o medo faz com que as pessoas simplesmente deixem de fazer o que deveriam fazer. Então, na hora da batalha, é que esse medo vai se manifestar. Veja se o povo não fica, se esses 22 não saem antes. Na hora que está todo mundo junto, todo mundo é corajoso. Mas na hora que o bicho pega, né, numa linguagem bem clara, é aí que nós vamos ver quem é medroso, quem é corajoso, não, irmão? É na hora do tiroteio que a gente vai ver quem vai levantar para atirar e quem vai entrar debaixo da mesa. É ou não é? É na hora que o bicho vai pegar que você vai ver, o medo vai se manifestar nessa hora. E é nessa hora que o medo vai atrapalhar. Então veja, Deus não vai usar jamais os tímidos e os medrosos e os covardes. Perca a esperança, meu amado. Enquanto você não se livrar dessa timidez, dessa covardia, você não será usado por Deus. Não tem como. Isso é princípio de Deus, isso é eterno. Até enquanto o mundo for mundo, vai ser assim. Enquanto a palavra de Deus for a palavra de Deus, as coisas vão ser assim. Não há como Deus usar um tímido ou um medroso. E isso fica aqui também como uma lição para nós. E veja,
eu como cristão, eu acho que conosco a coisa é mais séria. Aquele povo ainda não conhecia Jesus, né? Aquele povo estava num estágio inferior ao nosso. A nossa situação é superior. Nós somos superiores a todos os heróis da fé citados lá em Hebreus capítulo 11, porque nós vimos o cumprimento da promessa. Eles viveram pela fé naquilo que não viram. Nós já vimos o cumprimento da promessa. Eles esperavam o Messias e mesmo assim foram heróis da fé. Nós temos condição de ser heróis ainda melhores, irmãos, porque já vimos o cumprimento disso tudo. Então, para a nossa situação, o medo e a covardia realmente são indesculpáveis, porque temos uma situação ainda superior. Veja, fomos salvos por Cristo, fomos perdoados pelo Senhor. Ele investiu na nossa vida, Ele nos deu dons, nos deu talentos. Aonde está o medo? Você experimentou o amor de Deus ou não? Experimentou? Alguém aqui experimentou o amor de Deus? A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você, ao ser salvo, você experimentou o amor de Deus. Você percebeu o quanto Deus te ama apesar do teu pecado, e isso trouxe um arrependimento, um constrangimento ao teu coração, que te fez render-se a Cristo. Não foi assim a tua salvação, a tua conversão? Você, constrangido pelo Espírito Santo, diante de tanto amor, se rende ao Senhor. Então, que direito você tem de ser medroso ou covarde? Não há direito nenhum, até por causa do que diz a Bíblia. Leia comigo 1 de João. 1 de João, lá no final da sua Bíblia, capítulo 4, versículo número 18, diz algo aqui que nos compromete, irmãos. 1 de João, capítulo 4, verso 18, está escrito algo que vai comprometer todos nós aqui. Está escrito assim: no amor não existe o quê? Você leu isso direito? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, o que acontece com ele? Não é aperfeiçoado no amor. Eu disse ainda há pouco que todos nós fomos alcançados pelo amor. Que amor que alcançou você? O amor de Deus. O perfeito amor de Deus alcançou você. E a Bíblia diz que ele lança fora todo medo. Então não há mais espaço para um cristão se dizer medroso. Não há mais espaço para um cristão se acovardar. Não há mais espaço para nos escondermos atrás de timidez. Porque o perfeito amor de Deus nos alcançou. Você entendeu isso? E a Bíblia diz que esse perfeito amor lança fora o medo. E ela diz: ora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, o medo imobiliza e impede o progresso. Não há aperfeiçoamento por causa do medo, que impede você de chegar onde Deus quer que você chegue, que impede Deus de usar a sua vida da maneira que Ele quer usar, porque o medo, a vergonha, a timidez te imobilizam. E é isso que tem acontecido com muita gente. Não podem ser selecionados para o exército de Deus, para serem usados por Deus, porque a timidez cala a sua boca. A timidez impede você de compartilhar o Evangelho, a timidez impede você de tomar posições firmes por Jesus. O medo, a covardia faz com que você se retire da frente de batalha, irmão. Não há direito para isso. Não é normal ser tímido a ponto de não fazer o que precisa ser feito. Pode não ser confortável, como até hoje eu não me sinto confortável de estar aqui pregando. Não sinto, isso é muito confortável. Não é confortável ficar olhando para todo mundo. Mas tenho que fazer. Então é uma questão de enfrentar, de vencer os obstáculos, porque se não será usado por Deus. Não será o instrumento nas mãos do Senhor. Então não há lugar para a timidez no exército do Senhor, não há lugar para a covardia, nem para o medo. Tímidos não serão aceitos. Olhando para o dicionário Aurélio, chamado pai dos burros, né? Tem algum burro aqui? Diga amém. Não, né? O Aurélio diz que o tímido é acanhado, retraído, fraco, frouxo, débil. São as definições de tímido no dicionário Aurélio. Então, quem diz assim: eu sou muito tímido, o Aurélio está dizendo: você é um frouxo.
você é um débil, e eu acrescento mental, é um fraco, é um retraído. Olha só o que o Aurélio estava falando. Não fique com raiva de mim, foi o Aurélio, não tem nada com isso. Eu não me chamo Aurélio, foi o Aurélio que disse isso de você. A timidez é retratada assim pelo Aurélio, queridos, e ela faz com que a gente se esconda e com que a gente não enfrente as dificuldades. Por isso o Senhor diz, não, pode dizer aí quem é tímido e covarde, volte para a sua casa. Porque não tem lugar no exército que Deus quer usar para vencer quem está se qualificando desta maneira. E isso é tão sério que lá no final da Bíblia, para você ver que é um princípio eterno, o Senhor diz assim em Apocalipse, capítulo 21, no último capítulo da sua Bíblia, Apocalipse capítulo, penúltimo, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, a quem? São os primeiros a ser citados aí. A quem mais? Os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vejam, os covardes ficam na mesma seleção dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, impuros, feiticeiro, idólatra e mentiroso. Então, dizer que é covarde, que é tímido, que é medroso, isso não é vantagem, isso é muito pelo contrário, é um problema sério. E não estará apto para a seleção de Deus aquele que se apresenta, ou que se sente, ou que se considera dessa maneira. Porque quando Gideão apregoou, alguns imediatamente caiu a ficha. E disseram, sou eu realmente, me considero um medroso, um covarde, um tímido, e eu vou voltar para minha casa. E foi isso que aconteceu. A maioria, infelizmente, foi assim. Versículo 3 diz que 22 mil voltaram para casa. Quantos ficaram? 10 mil. De 32 mil, 2/3 eram covardes. 2/3 é a maioria? É a maioria. Eu não vou me atrever a perguntar. Quem for tímido e covarde, levante e vai embora. Se a igreja vai ficar vazia, eu vou ficar pregando para pouca gente. Mas a realidade mostrada por Deus é essa, queridos. Infelizmente, essa é a proporção. Né? A maioria se enquadra no que está escrito aqui. Tímidos, medrosos, covardes, e não tem condição nenhuma de se alinharem na seleção de Deus para a vitória. É por isso que a vitória não vem para muita gente. É por isso. A culpa não está em Deus, a culpa não está na igreja, talvez a culpa esteja em você, de se apresentar dessa maneira, como tímido e como covarde, inapto para receber do Senhor a vitória que Ele quer te dar. E aí o texto, voltando a ele, continua me trazendo mais algumas lições. No versículo 4, diz assim: disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Olha, só Deus, né, que conhece mesmo o coração. Faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Veja, ainda tinha gente demais na visão de Deus. Eu imagino a cara de Gideão. Gideão já começou a ficar preocupado, né? Pensa bem, se coloca no lugar de Gideão. Você está com 32 mil, de repente você vê 22 mil indo embora. Você diz, ai. Aí Deus ainda diz para você, tem gente demais ainda. Eu falei, meu Deus, para com isso, pelo amor de Deus. Faz isso não, né? Tem só 10 mil, ainda está muito, Senhor. Gideão já começa a desconfiar que a coisa não vai dar certo, né, irmãos? Mas porque Deus sabe o que a gente não sabe. Deus conhece o que a gente não conhece. Deus vê o coração de cada um, que nós não conseguimos perceber. E o Senhor olhou para aqueles 10 mil e falou, ainda tem muita gente aí, Gideão, e eu vou te mostrar, e eu vou te dizer, porque quem seleciona é Deus. Quem faz a seleção é Deus, não é o Filipão, tá bom? Quem seleciona é o Senhor.
É Ele que realmente seleciona, queridos. E Ele disse, tem muita gente aí e eu vou mostrar isso para você. E aí Ele começa a provar cada um de nós. Amados, nós somos provados por Deus. Outro dia preguei aqui, que diz a Bíblia, que Deus não tenta a ninguém. Concorda? Deus não tenta. Quem tenta é o diabo, o tentador é Satanás. Deus não tenta porque Ele não se deixa levar pelo mal. Mas o Senhor prova cada um de nós. Como eu também disse naquela pregação, Ele não prova para descobrir alguma coisa sobre nós. Você acha que tem alguma coisa sobre você que Deus não saiba? Deus faz uma prova para descobrir, Ele é bom, ou então, Ele é uma porcaria. Não. Deus já sabe se eu sou bom ou sou uma porcaria. Deus já conhece isso. Então a prova que Ele faz não é para descobrir alguma coisa sobre mim, mas é para que eu descubra algo sobre mim, através do resultado da prova. Então o Senhor, certamente, Ele prova a cada um de nós. E como eu disse aqui no início da mensagem, Deus está de olho na gente. Isso é bom ou isso é ruim? Depende, né? Alguém diria, depende. Depende de como você está. Quem não deve, não teme, diz o ditado, né? Mas quem está devendo fica com medo. Quem está devendo anda cabisbaixo na rua, bota peruca, bota barba postiça, né? Para não ser reconhecido. Mas quem não deve, não teme. Então o Senhor está de olho em nós. Ele está olhando para cada um de nós. E está, ao mesmo tempo, provando o nosso coração. Provando as nossas intenções, as nossas motivações, o motivo pelo qual fazemos as coisas. Deus está certamente nos provando. E pela fé que temos e que dizemos que temos, certamente nós temos que ser provados. Amado, toda fé, ela é provada. Toda ela. Abraão, pai da fé. Não é o pai da fé? Mas a fé de Abraão foi provada. Foi testificada. Não para que Deus descobrisse, mas para que ele soubesse e para que nós também soubéssemos através do exemplo da prova que foi dada a ele. Então a fé certamente é provada. Não importa o que dizemos de nós mesmos, mas importa aquilo que realmente somos. Porque muitas vezes dizemos de nós, eu tenho uma fé danada. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu jogo no bicho toda semana, né? Faço a minha fezinha. Não é assim que alguns falam aí? Tem gente que fala assim, né? E aí, adianta alguma coisa essa fé que a pessoa diz que tem, que ela afirma que tem? Não é a fé que a gente afirma, mas a fé que é provada e prevalece, essa é a fé verdadeira. Essa é aquela realmente que ninguém vê, só o Senhor que contempla o nosso coração. Mas toda manifestação de fé será posta à prova. E aí vamos abrir a Bíblia lá na galeria de heróis da fé que eu citei, Hebreus, capítulo número 11. A carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ver versículo 17 até o versículo 19. Está escrito assim, pela fé, Abraão, quando posto o quê? A prova. Quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então a fé de Abraão foi provada nesse episódio. Ele foi provado na sua fé ao oferecer o seu filho. E até ali ele creu que Deus era poderoso para fazer até o que ele julgasse ser impossível, inimaginável, que seria trazer de volta Isaque, caso realmente ele fosse morto. Essa foi a fé de Abraão que foi provada. Ainda no capítulo 11, no versículo 36 até o versículo 38, a Bíblia fala de um outro tipo de prova que também é válida. Diz assim, outros, por sua vez, passaram pela prova. Que prova? Prova de escárnios, de açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estes heróis da fé também passaram por provas.
E as provas foram até mais contundentes, provas de açoite, provas de maltratos, provas de morte, mas até o fim permaneceram com a sua fé. A fé será provada, amados. E ela se evidenciará através dessa prova. Para alguns, uma prova como a de Abraão, para outros, uma prova até contra a sua própria vida, mas firmes permaneceram até o fim, porque foram provados e ao final foram aprovados por Deus. Então, nós também, quero dizer a você, você que quer estar na seleção de Deus, você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai ser provado, meu irmão. Se eu dissesse a você que a vida cristã é uma vida de facilidades, né, que tudo vai ser às mil maravilhas, eu estaria mentindo, embora você gostaria que eu falasse isso, né? Ia ficar até feliz comigo, mas é mentira isso. A vida cristã não é esse mar de rosas. Então as provas fazem parte da nossa vida. Provas de todos os tipos, como vimos aqui na galeria, chamados heróis da fé. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que o Senhor espera de nós? Espera que a gente passe na prova. A prova de Deus não tem o intuito de simplesmente nos reprovar, mas tem o intuito de nos aprovar e que nós percebamos a nossa aprovação. Veja o que nos aconselha o Senhor em Apocalipse, capítulo 2, no versículo número 10. Lá de novo no livro do Apocalipse, no capítulo número 2 de Apocalipse, numa das cartas que Jesus manda que João escrevesse, no versículo número 10, ele dá aqui uma palavra de estímulo àqueles que estão enfrentando as provações. Apocalipse 2,10, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes o quê? Postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que Deus diz para você? Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Provas fazem parte da vida. Se você for provado, o que você tem que fazer? Permanecer fiel. Não é o que nós cantamos? Eu quero ser encontrado fiel. Você quer ser fiel? Então você tem que ser fiel até a morte. Não ser fiel enquanto tudo vai bem, enquanto as coisas são convenientes, mas ser fiel até a morte, até a tribulação, até ser cerrado pelo meio, até ser açoitado, independente das circunstâncias, na prova que passar, ser aprovado pela fé que você não apenas fala, mas que você vive no teu coração. Então esse também é um critério de Deus, a prova da fé de cada um de nós, né? E Deus nos prova para nos capacitar a pregar o Evangelho. Porque hoje a nossa luta não é contra os midianitas, irmãos. A nossa luta não é de pegar em espadas, pegar em escudos e lanças e lutar contra midianitas. A nossa luta hoje é diferente. A Bíblia diz hoje que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual e nós temos que estar preparados para a luta espiritual. Deus quer nos provar para nos capacitar a pregar o Evangelho. A arma que nós temos é a pregação. Qual é a maior arma que você tem? Alguém diz, é a Bíblia, a minha 66, né? Bacana tal dizer isso. Mas, na verdade, a Bíblia não é uma arma, a não ser que você taque ela na cabeça de alguém. Se ela for bem pesada, né, ela pode se transformar, aquela capa dura e tal, 30 quilos aí, de repente pode virar uma arma. Mas a Bíblia em si não é uma arma se ela não for manuseada corretamente, se ela não for usada corretamente. E como é que eu uso a Bíblia? Pregando a palavra de Deus. Então a nossa maior arma é a pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho que montanhas se desmancham, irmãos. Aquela pessoa dura, empedrada, que de repente ouve, abre, toca Deus no seu coração e ela se desmancha pela palavra. E você de repente vê uma pessoa má, dura, né, chorar na sua frente pela palavra que você ministrou a ela. A maior arma que nós temos contra todos os midianitas não são as lanças, são a palavra de Deus.
Por isso Deus nos prova e nos capacita para nós pregarmos a palavra. Por isso a timidez não é admitida. Por isso a covardia não pode ser assimilada. Por isso não há espaço, porque a nossa luta é contra principados e potestades, e é na palavra que a gente vence. Quando Jesus contendeu com o diabo naquele dia da tentação, ele respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Veja, Jesus não deu um tapa no diabo, não se atracou com ele, não saiu rolando. Jesus respondeu a ele com a palavra. Então a nossa luta espiritual é com a palavra. E Deus quer nos provar e nos capacitar para que nós sejamos capazes de pregar a palavra. Não quer dizer que você precisa ter um curso de homilética, que precisa ter excelente vocabulário, que precisa ter eloquência. Você precisa abrir o teu coração para que Deus possa usar a tua vida na pregação da palavra. E aí, montanhas se desmancharem, barreiras serem superadas, não é? E você vê o poder de Deus, inimigos caírem por terra ao poder da palavra. Como chegaram para Jesus, quando ele pregava a palavra, soldados foram prendê-lo, mas não conseguiram tocar nele, porque disseram que nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Então, nossa arma maior é a pregação, e Deus está nos capacitando exatamente para isso. Abra a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3 e versículo número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 e 4, ele diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele, o que ele nos confiou? O Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo está aqui revelando: a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Por que fomos aprovados? Porque primeiro fomos provados, depois aprovados. E para quê? A ponto de nos confiar ele o Evangelho. Então Deus nos prova para nos confiar o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Veja para que hoje em dia Deus está arregimentando, selecionando pessoas para o seu exército, para pregarmos a palavra. A nossa vitória vem da pregação da palavra. A nossa vitória não é apenas no âmbito pessoal, mas é no âmbito da vontade, do plano, dos projetos de Deus para a nossa vida. Então o Senhor está nos provando, nos preparando para que a gente possa pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Para isso o Senhor provou também aquele povo. Naquela época, não para uma pregação, para uma luta, para um enfrentamento, para uma batalha, mas trazendo para os nossos dias. A nossa prova tem esse sentido que eu quero transmitir para você. Voltando ao texto em Juízes capítulo 7, o versículo 5 até o versículo 7, ele diz qual foi a prova que Deus submeteu àqueles naquele dia. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lar. Agora eu creio que Gideão ficou com medo. Agora, de 32 ficaram 10 mil, agora ficaram 300. Meu Deus do céu, 9.700 vão embora pela prova de Deus, por aquilo que o Senhor fez naquele momento. E o que o Senhor fez aqui? Qual o critério de seleção? Você acredita que Deus tem critério, irmão? Ou Deus aceita qualquer porcaria? O que você acha?
Deus tem critério? Tem critério. Aliás, tudo que é bom tem critério, irmão. Tudo que é decente, tudo que é organizado tem critério. Igreja tem critério para aceitar o trabalho de alguém, para aceitar... Tudo tem critério. Você vai num lugar onde não tem critério, pode crer que não é uma zona, é uma bagunça. Tá? Aonde não tem critério, reina a bagunça. Em tudo há critério. Deus também tem os seus critérios. E o que ele fez para determinar que 9.700 homens não estavam aptos para serem usados por Deus? Como eu disse lá no início da mensagem, não é número que importa. Podia ser com 10 mil, podia ser com 22, com 32, com quantos fossem. A vitória sempre vai vir de Deus. Mas Deus queria mostrar o seu critério de seleção para nós aqui hoje. Para que isso fique bem claro para cada um de nós. Qual o critério usado pelo Senhor nesse momento? Como eu disse, Deus está de olho na gente. E ele faz uma prova que é simples. Ele diz, olha, manda o povo beber água. Vai todo mundo para a beira do rio, não tinha bebedor, não tinha copo descartável. Era na beira do rio que todo mundo iria baixar-se para beber água. E ele não diz para Gideão escolher as pessoas. Ele diz assim, eu vou ficar de olho na maneira como elas bebem água. Veja, amados, até a maneira como você bebe água dá para mostrar quem você é, viu aí? Imagina a maneira como você come. Aí você está roubado, né? Aí vai mostrar tudo de você mesmo. Aí vai revelar por completo. Mas a maneira como você bebe água foi a maneira que Deus usou para definir quem estava apto ou não. Porque Deus está olhando para as nossas atitudes. Atitudes tão simples como essa. Isso nos dá uma ideia, amados, do que tudo que fazemos tem relevância. A maneira como nos comportamos, ela é observada pelos outros, imagina por Deus. Não é observada? Todo mundo não olha para você e vê que tipo de vida você está levando? Que tipo de reação você tem? Que tipo de palavras você usa? Todo mundo está olhando para você, que tipo de palavra sai da sua boca, está todo mundo de olho em você. E se todo mundo está, ainda imagina Deus. Deus, é claro que também está de olho, né? E ele está olhando para cada um de nós e ali estava olhando como o pessoal estava se comportando ao simplesmente fazer algo tão simples que todo mundo faz, beber água. E você pergunta, olha, mas que diferença faz? A maneira como eu bebo água faz toda a diferença, irmão. A maneira como fazemos as coisas, ela faz toda a diferença. Eu sempre digo aqui na igreja que não importa apenas aquilo que fazemos, importa a motivação pela qual fazemos. Importa o que está por trás das nossas atitudes. Deus nunca está olhando só para aquilo que eu trago na mão. Lembra da história de Caim e Abel? Ele está olhando para o coração. Ele não está olhando para o produto final. Ele está olhando para a maneira que foi produzido aquilo. De que forma você produziu? De repente você chega aqui com um dinheirão. Ah, pastor, toma aqui, um checão. Mas como é que você ganhou isso? Deus não fica, oh, meu Deus, me salvei. Deus não fica assim, né? Ah, salvei minha igreja. Não. Deus está querendo saber como é que você ganhou aquele dinheiro. De que maneira você conquistou isso? De que maneira você conseguiu? A forma pela qual você produziu, ela é tão importante quanto aquilo que você produziu. Então o Senhor está olhando o coração de cada um de nós. A maneira como fazemos, ela diz tudo. A forma com que nos portamos diz tudo. Não, não, mas foi feito. Olha, o que importa é que foi feito. Agora você chegar para o seu patrão, o patrão te dá uma ordem e diz, eu fiz. Mas de repente você fez de tão desculhambado, né? Fez e foi um problema, chegava atrasado, faltava. Mas no final está pronto. Ele não quer saber só disso. Ele quer saber como é que foi o seu comportamento, como é que foi durante a realização. Então a maneira como fazemos, ela certamente é muito importante e faz realmente muita diferença. Alguns, diz o texto bíblico no versículo 6, lamberam a água levando a mão à boca. Foi essa a cena. Chegam diante do rio, se abaixam, pegam com a mão e lambem a água. E outros fizeram o quê? Se ajoelharam e tomaram água. A princípio, né, que diferença faz? Faz toda a diferença. Você lembra que eles são um exército? São soldados? São pessoas que precisam ser diligentes? Todo soldado tem que ter absoluta diligência, compromisso, postura. Você já viu como é que é a reunião no quartel, formação?
como é que tudo é observado no soldado? Já viu? O capitão passa, o sargento, sei lá quem, passa em revista a tropa, e ele vai olhando, o sapato está desamarrado, paga 10. Não fez a barba, paga 30. Não é assim que vai? Quem já teve essa experiência aí no quartel? O cara vai te olhando de cima e embaixo assim. Não abotoou a barriguilha, paga não sei quanto. Não é assim que ele faz? Porque um soldado tem que estar impecável. O soldado tem que estar preparado. O soldado tem que estar pronto e atento a qualquer coisa que ocorrer. Senão, para que serve um soldado? Soldado despreparado? Soldado relaxado? Soldado que dorme? Soldado que não se preocupa com sua postura? Esse soldado não serve para nada, não é? E a grande diferença é essa. Porque havia um grupo que simplesmente, desastradamente, relaxadamente, se ajoelha na água. Veja, quando você se ajoelha na água, o que acontece com você? Você se molha todinho. É ou não é? Você consegue ajoelhar na água sem molhar o fundilho? Consegue? Não. Ajoelhou, vai molhar o fundo das calças. Vai ou não vai? Vai molhar. Se ajoelhar na água, você vai se molhar todo. Você já sai da postura, você já sai do propósito, já fica todo relaxado. Você já mergulha, né? Eu estou com sede. Então, quanto mais sede, mais relaxada a pessoa fica, né? Ela vai beber igual um camelo. Eu quero beber água, eu quero. E assim fizeram isso. 9.700 soldados se molharam todos para beber a água. 9.700 se atiraram naquela água da maneira mais relaxada e displicente possível. Se os midianitas chegassem naquela hora, estava todo mundo morto. É ou não é? Chega lá, estão os caras brincando na água, né? Joga uma água no outro. Não, o que tá. Não dá certo. Agora 300 botaram a mão na água e levaram a água à boca. E enquanto você faz isso, você não está molhado, você está atento ao que está à sua volta. É ou não é? Você não vai perder a visão do que está ocorrendo enquanto bebe água. Você bebe água, mas ao mesmo tempo está preparado. Está atento, está com a postura correta diante daquilo que é esperado de você como um soldado. Então o problema é o descuido, o problema é o despreparo, é o descuido da sua posição como soldado, é o relaxamento com que aqueles fizeram isso. E aí Deus nos dá um outro conceito que também é bíblico, é princípio e é universal e é para sempre. Abra a Bíblia em Jeremias 48, versículo 10. Você já sabe de cor? Jeremias 48, 10. A Bíblia diz: maldito aquele que fizer o quê? A obra do Senhor como? Relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito o que fizer relaxadamente. Veja, o que fizer, não o que não fez. Ele até fez, ele até estava no exército, ele até participou da batalha, mas fez relaxado. Fez de qualquer jeito, se jogou, se molhou todo, fez uma bagunça, brincou na água. Deus não aceita e chama de maldito. Se você não gostou, reclame com Deus, foi ele que fez, só estou repetindo. Ele chama, ele qualifica dessa maneira. É maldito quem faz de qualquer jeito. E Deus não vai levar malditos para dar vitórias a malditos. Deus não vai abençoar o relaxamento de ninguém. Mas nós temos a mania de achar que porque as coisas estão dando certo, porque não fomos fulminados ainda, Deus está aprovando o nosso comportamento. E não está, meu irmão. Eu estou fazendo, mas estou fazendo de qualquer jeito. Como Deus não me matou ainda, Ele deve estar gostando. Tem que te matar para mostrar que está uma porcaria, né? Vou orar para Deus matar alguns aí. Porque é a solução, né? Se só assim que você vai compreender o que Deus está falando, então o Senhor leva essa criatura. E não é possível, né? Porque o que falta para entendermos relaxadamente, não adianta fazer. Maldito aquele que faz, mas relaxado de qualquer jeito. Bebe água, mas bebe todo escrachado, todo despreparado, todo sem postura nenhuma.
Faz, mas com motivações completamente desassociadas da verdade, né? Faz, mas com a sua mente lá em outro lugar, com objetivos escusos, né? Querendo vantagens, querendo isso, querendo aquilo. Então, é maldito. E a postura, a prova realizada por Deus era para revelar isso. Não a Deus, porque Deus já sabia do coração desses todos. Mas Deus queria mostrar para eles mesmos. Deus queria mostrar para o próprio Gideão. Olha aí, Gideão. Era essa gente que você queria levar contigo? O que adianta ter 10.000 se 9.700 são relaxados desse jeito? Não adianta nada. No final, quem vai dar a vitória sou eu mesmo. Sou eu mesmo, Gideão. Mas você tem que entender, você tem que ver como Deus vê. E não adianta, esses relaxados, eles realmente não serão aceitos pelo Senhor. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, amados, na obra que Deus tem para cada um, no chamado que Deus tem para cada um de nós. Como eu disse aqui, Deus tem uma missão. Lembra que eu falei isso no início da pregação? Deus tem uma missão para você. Deus não chamou você para ficar aí só querendo receber alguma coisa, solucionar um problema da tua vida. Deus tem uma missão para você. E como você vai atender essa missão? Se você é uma pessoa medrosa, tímida, se você é uma pessoa relaxada, se você é uma pessoa que faz com motivações erradas, que faz de qualquer jeito, eu estou fazendo, o que importa é isso. Deus não vai aceitar isso. Deus tem critérios, Deus tem padrão. E quem seleciona é Deus. Os pastores podem até tentar ajudar, né? Mas a gente seleciona, às vezes, errado. Às vezes a gente seleciona a pessoa e estamos errados naquela seleção. Porque, na verdade, Deus é que seleciona as pessoas. Entende isso? Gideão levou 32.000, mas a palavra mostrou que realmente ele estava enganado. 22.000 eram covardes, 9.700 eram relaxados. Olha como estava enganado Gideão na sua seleção, né, irmãos? E às vezes Deus mostra essas coisas para a gente. Nós podemos nos enganar, mas Deus jamais se engana nem se deixa enganar. Então esse relaxamento não é compreendido nem aceito por Deus. Veja comigo 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo está dizendo para Timóteo, olha só o que ele está falando para o jovem Timóteo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Ele está jogando sobre Timóteo toda a responsabilidade do que Deus realizou na vida dele. Ele disse, Timóteo, você recebeu imposição de mãos do ministério. Você recebeu a palavra profética, chamando você para o ministério. Você não pode ser negligente com aquilo que você recebeu. Não adianta inventar desculpa, porque desculpa é o que mais a gente tem para inventar. Paulo não passa a mão na cabeça de Timóteo. Paulo não fica pensando se Timóteo vai ficar tristinho ou não com a sua palavra. Paulo simplesmente diz a ele, não seja negligente, porque relaxado e negligente não tem vez na obra de Deus. Relaxado e negligente não é selecionado para o exército de Deus. Irmão, se você acha que eu sou duro, você não conhece o padrão de Deus. Deus é muito mais exigente do que eu, querido. Deus não aceita qualquer coisa no seu exército. E as evidências estão aqui na palavra que nós estamos compartilhando. E para terminar, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo número 18, no versículo número 9. Provérbios, capítulo 18, versículo número 9. A palavra de Deus diz assim: quem é negligente na sua obra é o quê? Já é irmão do desperdiçador. Deus não admite desperdício, irmão. De nada, de nada. Não sei como é que é a tua visão de Deus, mas a minha visão de Deus é o que diz a Bíblia. Eu vejo Jesus multiplicar pães e peixes e deixar todo mundo comer à vontade, mas no final ele manda recolher os pedaços de pão e peixe que sobraram. Mandou ou não mandou? Porque Deus não aceita desperdício.
E ele diz, o negligente já se torna um desperdiçador. Porque eu sou negligente com aquilo que eu já tenho. Negligência se opera em mim por aquilo que eu já possuo. Então eu estou desperdiçando o que Deus já me deu, o talento que me foi dado, o dom que me foi dado, todo o investimento que foi feito na minha vida está sendo desperdiçado quando eu me torno negligente, relaxado para o chamado que eu tenho para o exército do Senhor. E Deus não aceita nenhum tipo de desperdício. Eu creio, queridos, que Deus quer nos entregar os inimigos nas nossas mãos, como Ele queria entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Mas tinham muitos ali desqualificados para ter aquela vitória. Tinham muitos ali que não honravam a camisa, não vestiam a camisa, não honravam a sua posição. E esses não poderiam de forma nenhuma ser vitoriosos. Eu acredito que hoje ainda Deus está selecionando um exército entre nós. Que Ele possa usar, que Ele possa abençoar e que Ele possa ministrar através de nós. A vitória certamente será nossa, mas Deus está selecionando um exército que Ele possa usar. E eu espero que você, ao ouvir a palavra de Deus, se apresente para a batalha e deixe Deus usar a sua vida. Tire do teu coração todo medo, toda timidez. Lembre do amor com que você foi amado, perfeito amor, que lança fora todo medo, e se apresente para a batalha. Tire do teu coração toda negligência, todo relaxamento, e seja alguém atento ao que Deus deseja fazer. Não seja negligente para com os dons, para com os talentos que Deus deu a você, para com o investimento que Deus fez na sua vida. Chegue para Deus e diga a Deus, eis-me aqui. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Embora não seja confortável para mim, mas eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser útil. Eu quero ver a vitória do Senhor, mas eu quero ser participante disso. Eu não quero ser daqueles que ficam em casa reclamando do medo. Eu não quero ser daqueles que são desqualificados por serem relaxados. Eu quero ser destes que são atentos à tua voz e ao que o Senhor falar. Se é contigo que Deus falou, louve ao Senhor agora. Louve de todo o teu coração. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Já está dentro de você, meu irmão. Poderoso, soberano de todo o universo. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Poderoso, soberano de todo o universo, que me livra do fogo, das águas sombrias, que me dá a vitória das guerras, me dando forças contra o mal, que me livra do fogo, das águas sombrias, que me dá a vitória das guerras, me dando forças contra o mal. Esse poder se chama Jesus, nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim. E esse poder se chama Jesus, nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim. Livra do fogo, das águas
chamado às nossas vidas. O Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. O Senhor conhece as nossas motivações, conhece os nossos medos e as nossas fraquezas. O Senhor sabe tudo sobre nós. Mas a Tua palavra nos chama a uma mudança, a um envolvimento, a uma transformação de vida, de atitude. E nós fomos chamados pelo Senhor essa noite para a convocação para o Teu exército. Meu amado, se você tem se sentido medroso, fraco, covarde, se você crê que Deus tem um chamado para a tua vida, se você tem se visto como negligente a esse chamado, eu quero fazer uma oração por você. Vai ao seu lugar, vem aqui à frente, venha fazer a oração junto comigo, pedindo ao Senhor que tire todo o medo, tire toda a timidez, que o Senhor possa usar a tua vida, tire todo o relaxamento da tua vida. Venha orar junto comigo, venha falar com Deus, venha pedir ao Senhor: Senhor, eu ouvi a Tua palavra essa noite, eu quero ser um dos 300, Pai. Eu não quero ser dessa multidão que volta com medo, acovardada. Eu não quero ser desses milhares que são relaxados, que são negligentes. Não, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, mesmo que não seja confortável para mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor cumpra a Sua vontade na minha vida. Fala com Deus. Se é com você que Deus está falando, se coloque nas mãos do Senhor essa hora. Venha fazer essa oração. Venha falar com Deus agora. Pai, tira de nós toda negligência. Tira dos meus irmãos, Senhor, toda timidez, toda covardia. Pai, fortalece os meus irmãos. Fortalece, Pai. Traz, ó Deus, a Tua palavra a cada um deles. Muda a postura, muda o modo de agir, muda o modo de pensar, muda as atitudes, Pai. Meu Deus, as pequenas atitudes da nossa vida, elas são observadas pelo Senhor e elas influenciam naquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Muda as nossas atitudes, Senhor. Tira o medo, Pai. Tira toda a covardia dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Meu Deus, tira a negligência, principalmente aquele que tem sido negligente contra o dom que recebeu do Senhor. Pai, em nome de Jesus, renove essa negligência agora. Te enche de poder, o poder que já nos foi dado, já está sobre nós. Esse poder habita em nós e é Ele que nos dá a vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe e te use. Que Deus possa usar a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Já está dentro de você esse poder. Já foi derramado. Poderoso, soberano de todo o universo. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Poderoso, soberano de todo o universo, que me livra do fogo.
pelo poder que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo investimento que foi feito em nossa vida. Glória a Deus. Deus já investiu tudo em você, meu amado. Deus já te deu tudo. Deus não precisa te dar mais nada para você ser aquilo que Ele deseja que você seja. Tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez, para que você seja aquilo que Ele deseja que você seja. Outras coisas que Ele possa ainda nos dar são acessórios ao principal que Ele já realizou por nós. Ele já capacitou, Ele já chamou, Ele já deu dons e talentos, Ele já fez tudo isso. Agora é hora de assumir a posição de fé, de coragem, de ousadia e nada de negligência para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Amém? Seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe para isso.